quero que você aplaude o Senhor. Quero chamar aqui o apóstolo Jonas, amém? Aleluia. Se é para Deus é mais forte, amém, queridos? Nos alegramos muito, amém? Glória a Deus. Que bênção, gente. Como é bom estar mais uma vez aqui. Graças e paz a todos. Boa noite. Eu estou tentando ficar jovem, tão jovem quanto o pastor Marcelo. O senhor vai ser avô agora, é isso? É o primeiro neto? Netinha não tem cara de avô de jeito nenhum. É ou não é, gente? Há uma unção de Caleb aí, há uma unção de rejuvenescimento. Amém? Deus abençoe. Feliz por essa equipe de adoração. Que bênção. Cada vez mais lindo que vocês estão fazendo, mais alinhado. Eu gosto desse negócio, gente. Eu gosto de excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Então o que é para Ele precisa ser feito com excelência. E eu louvo porque cada vez que eu volto a essa casa está mais excelente. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 12. Mateus, capítulo 11. Se puder só me dar mais um pouco de retorno, por favor. Mateus, capítulo 11, verso 12. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Glória. Você já falou com esse irmão hoje? Olha para ele, dá um sorriso para ele, mostra a dentadura. Diga para ele: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus, né, gente? Como é bom ser livre, né, gente? Como é bom ser feliz. No mundo eu tinha que viver uma vida infeliz. O que é viver uma vida infeliz? É ter o diabo como pai. E o que é ter o diabo como pai? É acreditar na mentira dele. Então eu acreditava que eu tinha que viver com uma cara de mal. Eu precisava ser mal. Eu precisava ser durão, rabugento. Não podia dar um sorriso para ninguém. E eu acreditava na mentira do diabo. E todo mentiroso se torna filho do diabo. Então eu não conseguia ser feliz. Mas a palavra diz em Romanos 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus, que é Jesus, e a sua palavra nos liberta de todo jugo de mentira e de escravidão. Como é bom ser livre, é ou não é, gente? Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Deixa eu ver que tradução é essa. Que tradução é essa? NVI, é isso? Ok, vamos lá. Aqui, como também pastor de vocês, eu aconselho a não usar a NVI. Era um exemplo simples. Por favor, abra comigo a CF. Vamos só usar um exemplo. Quem aguenta um minuto, diga amém. Coloca ACF, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Só para nós entendermos o porquê. Apaga a luz, por favor, para poder conseguirmos ler a Bíblia. Ali também. Bom, coloca para mim Romanos 8, por favor. Ali naquela tela. Aleluia. Escute. Olha o que a palavra de Deus diz, para a gente só ver a diferença de tradução. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Isso é algo poderoso, mas tem uma condição, porque toda promessa tem uma condição para vivermos a promessa. A condição é essa: que não andam segundo a carne, mas segundo o... Quem entendeu?
Agora coloca a NVI, o mesmo capítulo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cadê a condição? Tiraram. A condição de viver isso é andar, não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a igreja, a Bíblia, Nova Versão Internacional, a NVI, é a Bíblia que mais foram tirados trechos bíblicos na sua tradução. Então, todo trecho que fala sobre pecado, eles tiraram. Que fala de inferno, eles tiraram. Quem está entendendo? Então, um conselho para você: não compre NVI, não use NVI. Amém? Glória a Deus. Pastor, que Bíblia é mais fiel? Para você ler, para você buscar mais próximo, King James. Para você ter mais facilidade, que também é fiel de entender, NAA, que é a ACF, Almeida Corrigida, fiel. João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia, essa Bíblia com 16 anos de idade. Ele cometeu erros também, mas não tão erros tão intencionais como a da tradução da NVI. Então a NAA, que é a mesma, Nova Almeida Atualizada 2017, ela é a que você tem mais facilidade de entender e que não fugiu tanto do original. Amém? Mas vamos deixar aí, onde está a CF, coloca aí, Mateus capítulo 11, verso 12. Desculpa aí por atrapalhar vocês, aleluia. Romanos capítulo 11, verso 12, diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quem tem uma tradução que está escrito assim: o reino de Deus é conquistado à força? Alguém tem aí? O reino de Deus é conquistado à força? Ok, algumas traduções dizem que o reino de Deus é conquistado à força. Amém? Feche teus olhos, por favor, vamos orar. Fale com o Espírito Santo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome por essa reunião e essa oportunidade de estarmos reunidos na tua presença como teus filhos e como a tua igreja. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já tem falado, feito em nosso meio nessa noite. Obrigado pela unção do coletivo, a unção que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. Obrigado, Senhor, por essa unção. Te damos, Senhor, honra e glória e declaramos que essa atmosfera te pertence. Está sob o teu governo, sob o teu domínio. Espírito de Deus, ministra ao nosso espírito, fala ao nosso coração. Clamamos mais uma vez que o espírito de entendimento, de sabedoria e de revelação venha sobre nós. Que toda fortaleza na mente, toda altivez de argumento contra o conhecimento de Cristo seja destruído e anulado nessa noite. Leva, Senhor, a nossa mente cativo ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, para que possamos entender a vontade de Deus para cada um de nós, segundo a revelação das Sagradas Escrituras. Declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê, diga amém. Você que entra em concordância, diga amém. E toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Jesus deixa bem claro que o reino dos céus, que também é o reino de Deus, um exemplo muito simples, Mateus, ele usa o termo reino dos céus, porque Mateus está falando diretamente aos judeus, e os judeus não usavam o nome de Deus. Para você ter uma ideia, toda vez que o judeu ia escrever no escrito acerca de Deus, ele tinha que trocar a pena. Ele não escrevia Deus duas vezes com a mesma pena. Ele não só ia se lavar, se purificar, mas ele trocava até a pena. Então eles levavam muito a sério isso. Então Mateus não podia usar o reino de Deus, então ele usava o reino dos céus. Já Marcos, que não falou diretamente a judeus, ele usa o termo reino de Deus. Diga comigo, reino dos céus e reino de Deus é o mesmo reino, não muda. Vocês estão entendendo? É um reino que tem uma pátria. Quantos aqui já foram à Inglaterra? Diga amém. Olha, profeticamente já fomos, aleluia. Então, existe o reino da Inglaterra. Por quê? Porque é uma constituição, é um governo que é estabelecido através do reino da Inglaterra. Então existe um reino, existe um governo que foi estabelecido em uma pátria. Paulo chama de pátria celestial. Esse é o reino
dos céus, o reino de Deus, que Deus quer estabelecer na terra. A ideia de Deus sempre foi estabelecer o seu reino na terra. Quantos estão entendendo? Nós precisamos compreender que o que Jesus veio pregar não foi a salvação. Isso muitas vezes choca a nossa realidade, porque Jesus não pregou salvação. Jesus pregou o reino. Jesus se entregou para nos dar o direito de ser salvo, um favor imerecido. Mas não só a salvação é só o começo. Quem está entendendo? Diga comigo assim: a salvação é só o começo. A salvação é só a porta. O problema é que nós aprendemos que a salvação é o final. Então nós vivemos a nossa vida como salvos, e como salvos não sabemos o que fazer, porque estamos esperando a morte para sermos salvos. Mas quando entendemos que agora em Cristo eu sou salvo, e eu fui chamado para viver um reino, eu começo agora a viver um estilo de vida totalmente diferente. Porque o meu reino não é um reino terreno, a minha economia não é uma economia terrena, a minha cultura não é uma cultura terrena, a minha linguagem não é uma linguagem terrena. Eu vivo um reino de Deus nessa terra. Quantos estão entendendo? Pastor, me explica melhor. Eu explico. Lucas capítulo 4, Jesus... Não vamos para Lucas, vamos para Mateus capítulo 3. João Batista, o primeiro pregador da nova aliança, aquele que prepararia o caminho e direitaria as veredas. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João não era arrependei-vos para ser salvo. A pregação dele era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lucas capítulo 4, depois de Jesus ser batizado, em Lucas capítulo 4 em diante, agora Jesus começa a pregar. E qual foi a primeira pregação de Jesus? A mesma de João Batista. A pregação era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou arrependei-vos porque é chegado... Não, escute, vem aqui por favor, filho, suba aqui, Juninho. Eu estou feliz porque eu tenho uma equipe de discípulos aqui. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida deles. Escute, Jesus está pregando, e Ele está pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Arrependei-vos, porque o reino de Deus agora é acessível. Ele está próximo, não está mais distante o reino. Arrependei-vos, porque agora vocês vão poder acessar o reino. Vocês vão poder viver o reino. Obrigado, Deus abençoe, aleluia. Você está de verde, mas é corintiano, aleluia. Glória a Deus. Escute, a pregação de Jesus é arrependei-vos porque é chegado o reino. Por quê? Arrependimento, nós aprendemos como bons evangélicos que precisa existir quando nós cometemos pecado. Mas quem diz que arrependimento é somente para quando cometemos pecado? Arrependimento do grego, a palavra original é metaneo ou metaneu, que aponta para metanoia, que aponta para mudança de mente, para mudança de comportamento, de estilo de vida. É uma metanoia, é alguém que muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Pastor, aonde você está querendo chegar? Que João Batista estava pregando: arrependei-vos, muda a mentalidade de vocês, porque a mentalidade de vocês é religiosa. A mentalidade de vocês é diferente. Vocês não vão conseguir ter acesso ao reino, porque a mentalidade de vocês é pertencer a uma religião para se achar superior aos outros. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e produz frutos dignos de arrependimento. João estava dizendo para eles: se vocês não mudarem a mentalidade, Jesus vai vir, o reino vai ser acessível e vocês não vão acessar o reino. Aí Jesus vem pregando qual palavra? A palavra de Jesus era a mesma: mudem a mentalidade de vocês, porque o reino está próximo, o reino é acessível. Mas existe algo muito interessante. Diga o que, pastor? A salvação é de graça. A salvação é por intermédio da graça. Graça é um favor imerecido. A salvação não é por intermédio das obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é um dom gratuito de Deus.
A salvação vem por intermédio do nome de Jesus, da morte e ressurreição em Cristo Jesus. Aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor, confessa para a salvação. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Ou seja, eu não paguei nada pela salvação, porque eu não poderia pagar, porque eu já nasci com uma natureza pecaminosa. Mas Jesus nasceu com uma natureza de homem, mas não pecou. Foi fiel até a morte e a morte de cruz. Foi obediente até a morte de cruz. Ele venceu o pecado. E o salário do pecado é a... Jesus tinha pecado, então ele não poderia morrer. Aleluia. Como ele não tinha pecado, ele não tinha salário, ele não poderia ser remunerado. Então até ao terceiro dia, o Espírito vivificante ressuscita Jesus dentre os mortos, porque ele não tinha salário, chamado morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 2, que foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. E um dia, os que estão debaixo da terra, os que estão na terra e os que estão no céu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por favor, chacoalha esse irmão, incomoda ele mesmo. Isso incomoda ele, porque no forró ele quebrava tudo, no samba ele quebrava tudo, no estádio ele quebrava tudo. Ele fazia barulho pro inferno. Chacoalha ele e diz: é melhor você se entregar logo, porque não tem escapatória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Rei de reis e Senhor dos senhores. Só você que adora Ele, por favor, reaja ao nível que você acredita na palavra. Ele pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Só que Ele deixa algo bem claro: que o reino não é para passivos. Nem agora você está fumando. O religioso, ele aprendeu a frequentar uma religião para receber algo. E às vezes o que ele recebe não foi nem Deus, foi fruto do trabalho. Mas a religião ensinou ele a buscar a Deus por algo. Eu não busco a Deus porque Ele pode me oferecer algo. Eu busco a Deus porque Ele já me fez algo. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele me justificou dos meus pecados. Escute, eu não busco a Deus porque Deus vai fazer algo. Eu busco a Deus porque Deus já fez. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos formou à sua imagem e semelhança. Somos a coroa da criação. Somos a obra-prima das mãos de Deus. Mas nós nascemos com a natureza pecaminosa porque Adão pecou. Então ele resolveu o problema. Porque se o pecado entrou pelo primeiro Adão, o pecado foi vencido e a morte foi vencida pelo último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que esse último Adão se chama Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele vai dizer a Marta em João capítulo 11, quando chega diante da tumba de Lázaro que estava morto há 4 dias: Marta, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele pagou o preço. Nós não somos mais condenados, nós não temos, portanto, nenhuma condenação. A Romanos capítulo 8, versículo 1: para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Então Jesus pagou o preço. Isso já era muito, mas muito maravilhoso. Mas Ele decidiu fazer algo melhor. Ele não só pagou o preço, mas Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro, o Espírito Consolador, o Espírito Ajudador, o Espírito da Verdade. Vocês o conhecem, mas Ele habitará em vocês. Então o Pai nos escolheu, o Filho pagou o preço dos nossos pecados, nos deu direito à salvação, e o Espírito Santo vive em mim e você. Deus precisa fazer alguma coisa? Quem precisa fazer algo agora sou eu e você. A religião nos ensina a buscar um dia de espiritualidade.
Eu vou para o culto no domingo porque aí eu agrado a Deus. Deus não quer o meu e o teu culto no domingo. Deus quer o meu e o teu coração. Deus quer a minha e a tua vida. Deus quer o meu e o teu casamento. Deus quer os meus e os teus filhos. Deus quer os meus. Ah, meu Deus, não tem negociação com Deus. Ou é tudo ou é nada. Se você quer ter tudo de Deus, Deus precisa ter tudo de você. A religião nos ensinou a ser crentes dentro da igreja, mas o reino nos ensina a conquistar e a vencer o mundo lá fora. A religião nos ensinou a falar de Deus dentro da igreja, a buscar a Deus dentro da igreja. O reino nos ensinou a representar a Deus no nosso trabalho, a ser diferente lá na escola, a ser diferente, fazer a diferença na faculdade. Quantos estão entendendo? Então a religião nos ensinou a frequentar, a sermos frequentadores, em busca de um Deus para nos fazer algo que na verdade Ele já fez, já temos direito, mas por falta de compreensão, de entendimento, de mudança de mentalidade, nós estamos fazendo propostas. Escute, os lugares que estão mais cheios são os lugares onde a religião está enganando as pessoas e dizendo: vem que Deus vai te prosperar. Compre a Arca da Aliança, é só você ligar na televisão, coloque o copo de água, faça o voto do carnê Simão Sirineu. Ah, meu Deus, a campanha da prosperidade. A religião e o sistema ensinam as pessoas a permanecerem com uma mente cativa, preso a um sistema. Mas a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina a não andar ansioso por coisa alguma dessa terra. Pastor, mas eu quero viver a prosperidade de Deus na terra. Deus tem essa prosperidade, ela já é sua, ela já é direito nosso. É uma bênção adquirida por intermédio da aliança. Em Cristo temos acesso à bênção que está sobre Abraão, Isaac e Jacó. Então o que eu preciso para viver? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a religião nos ensinou a ser passivos, a só querer receber. Quem está entendendo? Com isso nós aprendemos que a salvação é de graça. Então eu frequento porque no final da vida vou ser salvo. E nós ficamos desocupados até a morte. Ou ficamos brigando. Briga com o irmão, briga com o ciclano. Você cantou. Aqui não acontece isso, graças a Deus. Aleluia. Você cantou desafinado, você cantou melhor. Ah, você está querendo se aparecer. Ah, você colocou um crachá. Ah, você está querendo servir. Ah, você está querendo mandar. Ah, você... É gente desocupada. Gente que vive reino não tem tempo para ficar brigando. Gente que vive reino não tem tempo para ficar criticando. Pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas que vivem debaixo da influência do espírito de Amaleque. Eles criticam tudo, eles têm uma carteirinha de crítico. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Ele já veio com um bloco de notas para dar nota. Ah, e a oração do início do culto foi 2,5. Ah, o louvor não estava tão completo hoje, 3,5. Ah, o menino da oferta falou muito de oferta. Por que fala tanto de oferta? Porque você não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não conhece a Bíblia. A Bíblia fala mais de oferta do que de salvação. A Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. São 66 livros, 39 da Antiga Aliança, 27 da Nova Aliança, com um tema central. E o tema central da Bíblia é uma oferta. Essa oferta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a primícia de muitos irmãos. A pessoa vem com um bloco de notas para dar nota. É o crítico, tem uma carteirinha de crítico. E aí na hora da palavra está falando: esse apóstolo está se achando, porque ele vem aqui e está pregando sentado. Porque eu sou livre no reino. Eu não estou preso a uma religião. O culto não é para você, o culto não é para mim. Rasgue a carteirinha de crítico, o culto é para Ele. Porque é dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Eu preciso compreender, o que nós precisamos compreender é que a salvação é de graça. A religião quer nos calar, quer colocar um cabresto, quer nos manipular, colocar uma coleira. Mas o reino é conquistado à força. O reino é para quem tem coragem. O reino é para quem está disposto a pagar o preço, porque só vive reino quem obedece. A condição para viver o reino é negue-se a si mesmo. Quantos aqui são brasileiros? Quantos aqui têm direito de ir e vir, de tirar a habilitação, de morar, de ter água, de ter luz, de pagar imposto? Aleluia. Aleluia.
Porque eu sou brasileiro e tenho todos esses direitos. Porque eu sou um cidadão e eu estou debaixo da Constituição. Eu estou debaixo da lei do Brasil. Então eu tenho direito àquilo que o Brasil me oferece. Quem está entendendo? Só que se eu desobedecer essa lei, eu vou sofrer as consequências. Como eu vivo o reino, eu preciso pagar um preço. Qual é o preço? O preço da obediência. Obedecer é dominar sobre as suas vontades. Obedecer é governar sobre si mesmo. Obedecer a palavra de Deus é dizer: agora eu pertenço a um reino. Eu não só obedeço às leis do Brasil, mas eu obedeço a palavra de Deus. Então eu me torno cidadão do reino de Deus. Mas tem algo muito interessante. O reino de Deus não compactua com comodidade. Diga: reino de Deus não compactua com comodidade. O comodismo é inimigo do reino de Deus. Nós precisamos compreender isso. Jesus em todo momento estava em movimento com seus discípulos. Jesus não ficou no mesmo lugar durante muito tempo. Jesus não se acomodou. E outra hora ele dizia: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Porque ele não era um morador de rua. Era porque todo lugar era dele. O diabo veio oferecer todos os reinos da terra. Mas como o diabo vai oferecer todos os reinos da terra para aquele que criou todas as coisas? A Bíblia diz em João que aquele que é invisível criou tudo aquilo que é visível. Nada do que foi feito se fez se não fosse por intermédio dele. O seu nome é Jesus, o verbo encarnado, a palavra viva que trouxe vida a tudo aquilo que é existente. Jesus não ficou parado e acomodado. Pelo contrário, ele dava um comando. O comando para os discípulos: vamos partir daqui, vamos atravessar o outro lado. Para você ter uma ideia, ele saiu de um lugar e ele foi parar no poço de Jacó, porque ele queria encontrar ali a mulher samaritana. Jesus em todo momento, nos seus 3 anos e meio nessa terra, ele funcionou de forma intencional. Eu quero dizer, meu irmão, que os meus e os teus dias nessa terra precisam ser dias onde vamos viver de forma intencional o propósito de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai passar os seus dias nessa terra sem propósito, sem sentido. Você não vai sobreviver, você não vai viver se aventurando, porque você não está em fase de teste, você não é um experimento. Eu e você estamos aqui para cumprir um propósito, e de forma intencional nós cumpriremos esse propósito. Alguém para crer, para dizer amém? Eu creio. Diga: o reino de Deus não é lugar para estagnação. A comodidade é inimigo do crescimento espiritual. Tem gente que tem pavor de crescimento. Tem gente que quando a igreja começa a crescer, ela sai da igreja e diz: a igreja está ficando muito grande, eu não gosto de igreja grande. Eu não sei como a pessoa quer agradar a um Deus ilimitado, querendo viver de forma limitada. Jeremias 33:3, a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas. Coisas pequenas, coisas grandes. Diga comigo: coisas grandes. Diga comigo: coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Nós não podemos ter medo do crescimento. Nós não podemos nos acomodar, porque a comodidade é inimigo do crescimento. Toda pessoa que se acomoda não cresce. E sabe qual é a linguagem do evangelho da inveja, do comunismo, do socialismo, da esquerda? É: aceite a vida como ela é. A linguagem da pós-modernidade é um mundo de desesperança. O mundo está terrível, não tem como ser feliz. É isso que a filosofia dos nossos dias ensina. Se acomode, fique tranquilo, receba o Bolsa Família, receba auxílio. Não empreenda, não se esforce, não plante, não colhe, não estude, não se entregue, fique cômodo. Aceite a estagnação, aceite a mesmice, aceite a viver de miséria, aceite a viver de doação. Essa é a linguagem da mediocridade, essa é a linguagem do comunismo, essa é a linguagem de Satanás. Mas a linguagem do reino não é essa. O reino é um convite à ação. O reino é um convite ao movimento. O reino é um convite a uma atitude. O reino de Deus é para quem tem coragem. O reino de Deus é para os violentos. Diga: a comodidade é inimiga do crescimento espiritual. Crescer é uma ordem natural. Jesus, é Jesus também, mas lá no princípio, Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 28, o comando para o homem é: cresça, frutifique, multiplique.
Encha a terra. Aleluia. Quantos estão ajudando a encher a terra? Eu já tenho 3 filhos. Vou adotar mais 2 no ano que vem, em nome de Jesus. Quem quer ficar grávida, diga amém. Quem quer ficar grávido, diga amém. Eu não sei porque nessa hora as pessoas não querem mais receber a palavra. Se eu estava na conferência, Deus me deu uma visão da pastora Jadina na igreja. Foi incrível, eu nunca tinha vivido essa experiência. Eu olhei e falei, mas é ela não tá, ela pegou o avião e veio de última hora. Mas espiritualmente eu vi ela ali porque era uma palavra que era para entregar para ela. Porque o esposo estava, eles são uma só carne. Se ele estava, ela também estava. Eu disse, Jadina, eu estou te vendo, eu tenho uma palavra. Ela falou que ela saiu correndo da sala e falou, Jesus, ele vai profetizar gravidez. A palavra é cresça. Toda pessoa que tem medo de crescer está invalidando a sua identidade. Sabe por quê? Ordem natural é crescer. O meu e o teu corpo não vai parar de crescer até que esse coração desligue, até que essa máquina pare de bombear. Nosso corpo não para de crescer. Existem 2 membros que nunca vão parar de crescer. São as orelhas, Jesus, e o nariz. Eles não param de crescer, porque a ordem natural é não pare de crescer. Eu tenho uma palavra de boas notícias para você. Há um comando da parte do Eterno. Se estão tentando te paralisar, estão te perseguindo, estão ficando desapontados com você, eu quero te dizer, não pare de crescer. Não pare de crescer. Não pare de crescer. O reino exige movimento, exige atitude. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso também tem um significado muito importante. Não siga os padrões repetitivos dos seus pais. Vocês estão aí ainda? Não siga os padrões repetitivos da sua família. O seu casamento não pode viver o mesmo que o casamento de seus pais viveram. Os seus filhos não vão viver e não vão sofrer aquilo que você viveu e sofreu. Nós precisamos compreender. Deus não quer repetição de ciclos. Deus tem algo novo. Eu sei que algumas pessoas ficam irritadas por isso, porque a mentalidade é medíocre. A mentalidade é de colocar a cabeça e se enterrar no meio da terra e dizer: eu estou que nem uma galinha, eu estou com medo da tempestade. Mas eu estou pregando para alguém que tem visão de águia, que tem postura de águia, que no meio da tempestade vai sobrevoar sobre a tempestade, vai assar voos e vai viver algo por alguém para receber essa palavra nessa noite. Rompa com os padrões repetitivos. Rompa com os padrões repetitivos. Sai da tua terra. Sabe o que é isso? Não viva segundo a cultura local. Não viva segundo o padrão geográfico. Se na geografia está dizendo que você não pode empreender, eu vou empreender. Porque a minha cultura não é geográfica, a minha cultura é do reino. A minha economia é do reino. Se na cultura local está dizendo que você não pode trocar de carro, eu profetizo que tu vai trocar de carro. E se começar a ter muita perseguição, tu vai trocar de casa, vai trocar de bairro. Ah, meu Deus! Eu não vim aqui para pregar prosperidade, mas o evangelho de Cristo também é um evangelho que nos garante a prosperidade. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Escute isso, ele se tornou o homem mais próspero da terra. Às vezes a parentela nos limita, porque falamos: agora eu vou ver algo. Aí a família: não faz isso não, filho. É mais seguro você ficar fazendo assim. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender que o reino é uma chamada a uma atitude, a movimentação, a viver, a ter coragem, a ser um desbravador, a não ter medo do desconhecido. Essa fé verdadeira gera passos práticos. Foi assim que Abraão viveu. Ele tomou uma atitude, ele passou a caminhar em fé, sem saber para onde estava indo, mas confiando em Deus. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Esse negócio de estar perto da parentela é tão bom,
que Deus dá um comando para Abraão e fala: você vai para uma terra que eu vou te mostrar, não vou deixar o endereço, senão você vai deixar para tua família. Aleluia. Eu amo a parentela, eu amo a família. Aleluia. Mas nós precisamos compreender que existem tempos que precisamos romper com ciclos. Existem tempos que precisamos mudar as mesas. Existem tempos que nós temos que parar de estar todo final de semana na casa dos pais. Oh, meu Deus. Nós temos que buscar um desenvolvimento, porque só assim nós vamos poder servir a casa dos nossos pais. Porque só assim nós vamos poder abençoar a nossa família. Porque só assim vamos poder pregar para a nossa família. Porque só assim vamos poder ser luz em meio da nossa família. O reino exige uma atitude, o reino exige movimentação. A acomodação é paralisia espiritual. O reino é avanço. Diga: o reino é avanço. O problema é que quando nós nos acomodamos, nós corremos o risco de perder a visitação. Jesus disse para os discípulos: oram comigo pelo menos durante 1 hora. Eles dormiam. Eles perderam o tempo da visitação. A parábola das 10 virgens: 5 tolas e 5 prudentes. As 5 tolas tinham azeite só por um período. As prudentes tinham azeite extra. As prudentes estavam orando fora do templo, estavam pregando fora das 4 paredes, estavam jejuando quando não mandavam jejuar. Elas estavam acumulando azeite extra. Mas quando o amigo gritou: o noivo vem! As tolas estavam acomodadas, perderam o tempo da visitação, mas as prudentes entraram para as bodas do Cordeiro. Diga para o seu irmão: não perca o tempo da visitação. A acomodação não é para nós, porque os acomodados são surpreendidos pelas urgências do reino de Deus. Quem está dormindo espiritualmente perde as oportunidades, perdem os acessos, perdem as portas que Deus abre. Eu quero profetizar que você não vai perder os acessos, você não vai perder as oportunidades, você não vai perder as portas que Deus vai abrir diante de você, porque você não viverá acomodado. Quantos estão entendendo? Mas posso dizer algo? Isso é uma pregação que talvez eu não seja capaz de te levantar, mesmo podendo testemunhar e falar grandes feitos que o Senhor tem feito, pregar a palavra com toda intrepidez, com toda autoridade, debaixo da unção do Espírito. Muitas vezes somos nós que temos que decidir pregar para nós mesmos. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou tudo que tinha da sua herança, ele gastou. Em um certo momento ele se deparou e ele olhou para os porcos e ele desejou comer a comida dos porcos. Aí a Bíblia diz que, caindo em si, ele disse: eu vou me levantar. Caindo em si, ele disse: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Pelo menos eu vou viver como um funcionário dele, que já vou estar muito melhor do que a minha situação atual. Escute, essa parábola não tem a ver com o filho pródigo. Essa parábola revela o amor do pai, o acesso ao reino. Porque o filho pensou que ele ia voltar para trabalhar para Deus. É uma simbologia àqueles que acreditam que uma vez filho, dá para viver como um funcionário. Então eu oro: Pai nosso que estás no céu. Eu digo que Ele é meu pai, mas eu não me relaciono como filho, eu me relaciono através do trabalho. Eu acho que o meu relacionamento é através daquilo que eu faço para Deus. Deus não quer o nosso trabalho, queridos. Eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores das nossas empresas, e os meus colaboradores e funcionários não sentam na mesa da minha casa. Eles não estão no Natal na mesa da minha casa. Eles não estão no Ano Novo comigo. Eles não estão nos aniversários das minhas filhas, dos meus filhos. Por quê? Porque eles são colaboradores, eles são funcionários, eles não são filhos, eles não são meus amigos íntimos. Precisamos compreender que Deus não quer só o nosso trabalho, Ele quer primeiro relacionamento. Ele quer primeiro que eu e você venhamos entender que Ele quer se relacionar conosco. Ele quer intimidade. Jesus diz em João 15: não vos chamareis mais de escravos, mas sim de amigo, porque o escravo não sabe o que faz o seu patrão, mas eu tenho feito vocês conhecer toda a vontade do meu Pai. Diga: eu não sou escravo, eu sou filho. Eu sou filho. E aí a religião quer nos ensinar que se relacionar com Deus é trabalhar para Deus.
Pastor, e por que você trabalha para Deus? Porque eu agrado a Deus através do meu trabalho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas não é essa forma que eu me relaciono. Eu me relaciono ao amanhecer. Eu me relaciono durante o dia. Eu me relaciono quando eu vou dormir. Eu me relaciono em todo momento. Quando eu adoro, eu entro no êxtase da intimidade. É ali que nós nos tornamos um só com Ele. Quando adoramos de forma genuína e verdadeira. Nós precisamos compreender isso. Essa parábola está dizendo mais sobre o Pai. Que uma vez que somos filhos, jamais deixaremos de ser filhos para ser funcionários. Ele disse: eu vou voltar em você como funcionário. Mas o pai, ele não foi atrás, porque precisou o filho cair em si e se levantar. Eu quero dizer que nós vamos se levantar. Nós não vamos mais aceitar a mentira do inimigo. Nós não vamos aceitar a repetição de padrão. Nós não vamos aceitar a mentira da religião. Nós vamos nos movimentar, nos levantar e vamos em direção ao Pai. E quando ele chega na casa do Pai, o Pai está de braços abertos e ele diz: por favor, mata lá um animal para a gente fazer uma festa. Tem anel pro dedo, tem calçados novos, troca as vestes, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Ele é filho e ele tem acesso ao reino. O reino é dele. O paralítico de João 5 estava há 38 anos esperando alguém jogar ele no tanque de Betesda. Quem está entendendo? Há 38 anos dependendo da religião. Há 38 anos vendo gente que chegou depois sendo curada. Vendo gente que chegou depois vivendo. Há 38 anos esperando alguém para jogar ele no tanque enquanto os anjos vinham e movimentavam as águas. Aí de repente Jesus chegou. Jesus não chegou e deu a mão para ele e falou: levanta, eu vou te carregar e vou te jogar no tanque. Jesus deu um comando para ele: toma o teu leito e anda. Porque no reino é diferente. No reino sou eu que tenho que me levantar para acessar aquilo que é direito meu. Toma o teu leito e anda. Eu não sei qual tem sido o teu leito, eu não sei qual tem sido a sua justificativa, eu não sei o que tem te paralisado, eu não sei o que tem te causado peso, julgo, desânimo, mas é o comando da parte do Eterno. E o comando nessa noite é: toma o teu leito e anda. A paralisia não é para mim, para você. Deus nos chamou para algo poderoso no seu reino. O reino exige decisões, não desculpas. O reino exige decisões, não desculpas. Diga: eu nunca mais vou me justificar. Eu vou ter atitude ao invés de desculpas. Aonde precisamos nos levantar hoje? Qual é a área da nossa vida? Ah, pastor, estou meio fraco espiritualmente. Quanto tempo você está orando? Ah, pastor, mas eu oro 5 minutos e as palavras acabam. Comigo também é assim. Mas espera mais um pouco, não sai não. Vai vir novas palavras. Ah, pastor, mas depois de 2 minutos já orei pelo planeta Terra. Já acabou a oração. Não sai não, fica mais um pouco. Solitude. Salmos capítulo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Sabe o que é isso? É esperar. Eu oro, mesmo que as palavras acabaram, eu espero. Se você não aguenta esperar, então chora. Você não quer chorar? Então adora. Você não quer adorar? Ore em línguas. Shacataraba, shacataraba, xararabadaraba, xaracadarabadaraba, xarala, tagabacheca, badaraba, nogabadaga, sagadaga, debadagababa, choque, bebedegadaga, soralagadaga, nanamando, boboquedeguedaga, sagabadaga. Eu poderia ficar a noite inteira, porque já fiquei. Tedababa, choreque, mandadababa. Aquele que ora em línguas é o Espírito Santo edificando a si mesmo. Faça algo diferente. Mínimo espiritual está fraca. Faça algo, ore, jejue. Peça ajuda para o teu pastor, peça ajuda para o teu líder. Se envolva, vá para o encontro, vá para o reencontro, vai para o pérola, vai para o honra, vai para o revisão, vai para o santidade. Faça alguma coisa. Toda área da nossa vida que está estagnada, a responsabilidade não são das pessoas. A responsabilidade de toda estagnação é nossa. Porque em algum momento nos acomodamos. Em algum momento nos acomodamos. Pastor, mas é minha família, você não sabe. É que o meu passado foi
fui triste, eu fiz muita coisa, meus filhos não querem falar comigo, não querem saber de igreja. É um problema, é uma briga, é uma luta. Meu irmão, Deus não tem problemas com recomeço. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Faça alguma coisa hoje. Aquilo que você não fez pelos teus filhos no passado, faça agora. O amor que você não deu pela tua esposa no passado, dê amor agora. O presente que você não deu, dê agora. A viagem que você não fez, faça agora. Meu Deus, alguém precisa entender isso. Alguém precisa entender isso. O amor que você não deu, dê agora. O casamento que você prometeu, case agora. Eu não sei porquê, mas as irmãs ficaram muito felizes nessa hora. Irmão, o filho que você prometeu, engravide agora. Escute. Toda a área de estagnação na nossa vida começou por algo chamado acomodação. Nós nos acomodamos, vem a paralisia, vem a estagnação. Qual é o problema? Quando nós nos acomodamos, paralisamos, estagnamos, é porque é como alguém que estava queimando e começa a parar de queimar. Toda pessoa que estava queimando e para de queimar, começa a esfriar, se torna morno. E Apocalipse capítulo 3 diz que os mornos serão vomitados. Pode ver, toda pessoa que estava queimando e começa a esfriar, começa a estagnar, se acomodar, para de servir, para de ajudar, para de orar, para de pregar, para de buscar, para de cultuar. Ele começa a não se sentir mais parte. Então ele é amargo, é como um vômito. Quem gosta de vomitar aqui? Queridos, eu odeio vomitar. Quando eu vomito parece que estou morrendo. É igualzinho meu pai. Aleluia. Eu herei herança dele. A Andressa fala, você acorda toda a casa. Aleluia. Meu pai esses dias comeu carne de bode lá na Missão Nordeste. Ficou o dia inteiro vomitando. Dava para ouvir o sítio inteiro. Ele... É horrível vomitar. O vômito é amargo, o gosto é ruim. É assim, são pessoas que começam a esfriar. Elas começam amargas, ninguém pode chegar perto dela que ela já murmura, ela já critica, ela já fala mal, ela já fofoca. Graças a Deus aqui em Cajamar não tem ninguém assim. Quem está entendendo? Nós não podemos aceitar toda a área. Pastor, é minha área financeira. Você se acomodou? Pastor, eu estou na empresa há anos, mas não sou promovido. O que você está fazendo para isso? Estou fazendo a minha parte. Faça além da sua parte. Chegue primeiro do que todo mundo, saia depois de todo mundo, trabalhe mais, faça por excelência quando ninguém estiver vendo. Colossenses capítulo 3 diz que temos que trabalhar para os homens, não como se estivéssemos trabalhando para os homens, mas para Deus, porque é Ele que vai nos recompensar. Pastor, mas não tem como eu crescer, então estude mais. Pastor, então empreenda, faça alguma coisa, cumpra princípios, invista. Ei, meu irmão, toda a área da nossa vida que está estagnada começou por comodismo. Eu quero declarar que eu e você não vamos aceitar a comodidade na nossa vida. Deus nos chamou para um constante crescimento e avanço no reino. Você acredita nisso? Se você acredita, reaja ao nível que você acredita. Se coloque de pé nessa noite. A comodidade gera estagnação. A estagnação gera morte espiritual. Hoje o Senhor nos convida a sair da zona de conforto. Hoje o Senhor nos convida a sair do estilo de vida de um crente domingueiro. Aleluia. Hoje o Senhor nos convida a buscar mais. O Senhor nos convida a entregar mais. O Senhor nos convida a conhecer mais. Se você não foi para o encontro, é um ótimo ponto de partida. Final de semana que vem é um start e tanto para começarmos a avançar em algo poderoso. São 2 dias e meio onde recebemos muito de Deus. Não saímos de lá o mesmo. É impossível alguém ter um encontro com Deus face a face e permanecer da mesma forma. É uma ótima oportunidade para romper com toda a comodidade, toda a paralisia e toda a estagnação. Há um convite da parte de Deus. Saia da zona de conforto. Saia da tua terra. Saia do meio da tua parentela. Cuidado, não estou falando que você tem que mudar, aleluia. Você não pode mais aceitar repetir aquilo que você viu a vida inteira. Eu quero declarar que você vai ver algo totalmente inusitado em Deus, porque Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço uma coisa nova, porventura não percebes?
Eu faço caminhos no deserto e rios no ermo. Arakamachoramamas. Vamos. Há um convite da parte do Eterno. Saia da tenda que limita a sua visão. Saia da tenda que limita a sua visão. Pastor, mas eu tenho 40 anos de evangelho, eu aprendi assim. Mas você não vai viver assim, não vai morrer assim. Você vai aprender e vai continuar aprendendo. Você cresceu e vai continuar crescendo. É de glória em glória. Hoje nós já estamos mais transformados do que ontem. E amanhã estaremos mais transformados e convergidos em Cristo do que hoje. É uma constante evolução. Filipenses 1,6, aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Estamos em constante aperfeiçoamento. Alguém para dizer: eu não aceito o comodismo, eu não aceito a paralisia, eu não aceito a estagnação. Eu fui chamado para viver o reino. O reino é um convite à ação. O reino é um convite à atitude. O reino não aceita desculpas, ele exige decisões. Quantos estão decididos por viver o reino? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 20, não se constitui somente em palavras, mas em poder de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que a autoridade do reino está sobre a igreja de Cristo. A unção, o poder, a capacitação do reino do Espírito Santo está sobre nós para avançarmos em tudo aquilo que Deus nos prometeu. Quantos creem nisso? Feche os teus olhos, levante a sua mão e comece a adorar. Isso, feche os teus olhos, levante as suas mãos. Comece a adorar a Ele. Sinto o teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu. Sim, Senhor. Dizendo: profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Eu já posso ver. Isso, enxergue a mudança. Profetiza. Traga a existência sobre esse vale. aquilo que aos seus olhos naturais não existe ainda. Posso ver. Profetiza a tua família restaurada. Profetiza o casamento. Profetiza a tua família na presença. Profetiza os teus filhos na presença. Profetiza a libertação. Profetiza a cura sobre a tua alma e as tuas emoções. Ouça o barulho. Algo novo começou. Nova porta se abriu. Isso, ore, 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 ore. Ouço o barulho. Vamos! Saia da zona de conforto. Saia da tenda da limitação. Rompa com o comodismo. Rompa com a paralisia. Toma o teu leito e anda nessa noite. Ouço tambores. Ouço tambores. Dizendo: profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Profetiza sobre essa área que está estagnada. Profetiza sobre essa área que tem paralisia. Ei, sobre esse vale. Eu já posso ver. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Serão a marca dessa nossa geração. Você vai avançar com velocidade, constância no reino. Fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, Constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Serão a marca dessa nossa geração.
Levante as suas mãos. Eu quero orar agora com você. Comece a apresentar as áreas que você identificou, que há anos não muda. Comece a orar agora e apresentar as áreas que você discerniu que existe paralisia e estagnação. Eu não sei qual é a área, mas comece a apresentar diante de Deus agora. Eu quero orar com você. Pai, no poderoso nome de Jesus, debaixo, Senhor, da unção do Espírito Santo, eu declaro agora, Senhor, o rompimento. Eu declaro agora, na autoridade do reino, que a tua unção vem e despedaça todo jugo. Nessa noite, Senhor, que a tua unção nos atinja, que a tua unção recaia sobre nós, sobre todos aqueles que estão decidindo se levantar, sobre todos aqueles que reconhecem que não dá mais para aceitar a comodidade, todos aqueles que estão decidindo romper, ter uma atitude, todos aqueles que decidiram se levantar na área que identificaram a paralisia, a estagnação. Nós não aceitamos a comodidade, nós não aceitamos a paralisia, nós não aceitamos a estagnação. Nós estamos crendo, Senhor, em um constante movimento do seu reino. Nós estamos crendo, Senhor, em uma constante movimentação e liberação do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então declaramos que a unção do Espírito despedaça todo jugo de paralisia. Eu declaro projetos saindo da gaveta. Eu declaro filhos voltando para a presença. Eu declaro casamentos acontecendo. Eu declaro faculdades. Eu declaro tem gente que vai ter que retomar o curso que trancou. Tem gente que vai voltar ao projeto de empreender. Tem gente que vai voltar com o projeto de servir na casa, na obra. Eu declaro que a unção do Espírito traz o fim a toda paralisia, a toda limitação. Eu declaro no poder que é no nome de Jesus, um tempo de movimentação, um tempo de ação, um tempo de velocidade, um tempo de constância, um tempo de crescimento em todas as áreas. Em todas as áreas nós ficamos com a tua palavra, cresceremos de glória em glória. O reino não se constitui só em palavras, mas em poder. Em poder. Que o teu poder nos capacite nessa hora, que o teu poder nos capacite nessa noite, para romper com todo o peso e jugo de paralisia. Nós avançamos no teu reino, nós avançamos na terra da conquista, nós avançamos nas tuas promessas, nós avançamos nos teus planos. Nenhuma muralha permanecerá de pé diante de nós. Diga isso: constância, fogo e glória. O poder e a autoridade do teu reino está sobre a tua igreja, Senhor. E nós avançaremos. Nós avançaremos.